Deus tem falado com cada um de nós de forma poderosa, e hoje não será diferente. Deus tem uma palavra muito especial para ministrar aos nossos corações e à igreja que aqui congrega. Nós lemos o texto em Números, que fala o momento em que Moisés chama os 12 príncipes do povo, os líderes de cada tribo, os 12 príncipes, e Moisés dá uma tarefa, uma função. Moisés envia eles a espiarem a terra prometida. Eles estão ali antes do Jordão, estão muito próximos de entrar na terra prometida e tomá-la por herança e viver um novo tempo. Só que antes, Moisés pede algo. Moisés dá uma direção aos líderes das tribos, os príncipes, e diz: vão e espiem a terra e tragam um relatório. Fala como que é a terra, vê aonde eles estão, como eles são, entre e espie a terra. Eles vão, debaixo da palavra de Moisés, debaixo da instrução e da ordem de Moisés, e eles ficam 40 dias espiando a terra. Eles olham toda a terra e eles trazem um relatório completo. Lá tem pessoas grandes, lá tem gigantes, no sul tem esse povo, no norte tem esse outro povo, no mar tem esse povo. Eles trazem um relatório completo. E mais do que um relatório, eles trazem um testemunho. Eles trazem um cacho de uva que era necessário 2 homens carregá-lo. Eles trazem um relatório completo e um grande testemunho. O povo vê aquele testemunho, fica animado. Vem um cacho de uva de Itu, muito grande. Quem já foi em Itu aqui? E eles veem aquele testemunho, eles ouvem aquela palavra e ficam animados. Nós vamos entrar na terra, a palavra de Deus vai se cumprir, nós vamos tomá-la por herança. Mas, quando eles começam a falar, 10 espias dão a opinião deles. Dizem: sim, lá os homens são grandes, as cidades são fortificadas, aos filhos de gigantes. E nós somos como gafanhotos. Aos seus olhos, nós somos como gafanhotos. E aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Eles desanimam o povo. E eles passaram 40 dias espiando a terra. Trouxeram um relatório verdadeiro e um grande testemunho. Só que por causa do seu coração medroso, eles contaminam o povo com o medo. Desanimam o povo e dizem: nós não conseguiremos vencer. O povo é mais forte, os homens são maiores, o povo é maior, há gigantes, não tem como vencer. Eles desanimam, eles contaminam o povo com medo. Mas no meio do discurso desses 10 espias, Josué e Caleb têm um discurso diferente. Josué e Caleb diz: não, vamos entrar na terra prometida. É a terra que emana leite e mel. Nós conhecemos a terra é boa. Está aqui o fruto da terra. Vamos entrar e vamos vencer. Mas os 10 espias contaminaram o povo com o seu medo. Nós estamos em dias em que qualquer pessoa pode entrar nas redes sociais e falar o que quer. E a questão não é as pessoas que podem entrar nas redes sociais e falar o que elas querem. Influenciar as pessoas, os influencers digitais. A questão não é a influência que eles possuem e que eles fazem. A grande questão, para quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos. Estamos dando os nossos ouvidos para espias que são tímidos, covardes, medrosos, que contaminam o povo com o medo, ou nós estamos dando os nossos ouvidos e estamos prestando atenção na palavra de Josué e de Caleb, que dizem, que trazem um relatório verdadeiro, que mostram o fruto da terra e que dizem: nós vamos vencer. Sabe, quem falou que você vai perder, está certo. Quem falou que você vai vencer, também está certo. A grande questão, você tem dado ouvido para quem? Você tem dado ouvido para as pessoas que estão com medo?
Ou você tem dado ouvido para as pessoas que têm fé, que acreditam na promessa de Deus e que querem avançar e vencer? Eles passaram 40 dias espiando a terra. Tem muitas pessoas espiando esse novo tempo, esperando um novo normal. Vamos voltar ao normal. Não, esse é o normal do mundo daqui para frente. E nós vamos ter que aprender a viver nesse novo normal. Nesse novo normal em que as pessoas têm medo, em que a crise tomou conta do mundo, em que as coisas viraram de ponta cabeça, e o certo é errado, e o errado foi tomado como certo. Esse é o novo normal. Esse é o novo normal. Querem destruir a família, querem fechar as igrejas. As pessoas que têm uma palavra de verdade, que têm um testemunho e que estão dizendo vamos avançar, estão sendo deixadas de lado. Você tem dado os seus ouvidos para quem? Você já entendeu que as coisas estão mudando? Moisés com o povo estão em um momento importante em que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Nós estamos no momento em que tudo mudou. E tem muitas pessoas dizendo, eu quero voltar ao normal. Eu quero que o mundo volte como era antes. Tem muita gente querendo dizer assim, eu quero voltar para o Egito. Tem muita gente querendo voltar ao antigo normal. Tem gente querendo voltar para o Egito. Esse é o novo normal. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E o problema é que tem muitas pessoas que trazem um relatório verdadeiro, trazem um testemunho verdadeiro, mas influência para o mal. Tem muito mais pessoas influenciando o povo para o medo e para voltar. Tinha 10 espias influenciando o povo para voltar para o deserto e para o Egito. E só tinha 2 influenciando o povo para crer e avançar. Você precisa decidir quem influencia a sua vida. Eles passaram 40 dias espiando a terra. Por quê? Por quê? Não acreditaram, não obedeceram o Senhor. Deus já não tinha falado que a terra era boa? Deus falou que a terra é boa, por que eu preciso ir lá conferir? Deus por um acaso mentiu para você alguma vez? Sabe aquelas pessoas que dizem, pastor, ora por uma porta de emprego. Deus abre uma porta de emprego. E ele entra lá no primeiro mês e diz, não, é que esse emprego não é bom não, pastor. É que você acreditou nos mentirosos. É que você acreditou nos medrosos. Porque se nós pedimos para Deus abrir uma porta, Deus vai abrir a melhor porta para nós. Mas Deus abre a porta e a gente diz, não, é que essa porta não é boa. Esse emprego não é bom. Essa escola não é boa. Nós estamos dando ouvido a quem? Quem está influenciando o nosso coração? E por que temos que espiar algumas coisas? Se Deus falou que vai abrir uma porta de emprego, você não precisa nem perguntar qual é o seu salário. Porque Deus vai abrir a melhor. Ah, mas aqui tem direitos? Aqui tem vale transporte? Aqui tem vale refeição? Creia no que Deus está falando. Deus falou para Abrão que daria uma terra que emana leite e mel. Deus falou para Abrão quando ele teve dúvida. Quando ele teve dúvida, ele disse, Senhor, eu não tenho filhos, nada acontece. O Senhor diz, levanta um altar, porque eu falarei contigo. Ele levanta um altar especial. E Deus faz cair ele num sono profundo. E Deus começa a revelar coisas que vão acontecer. Olha, os seus filhos vão crescer, você vai ter Isaac, terá Jacó, terá as tribos, vocês serão escravos por 400 anos, mas depois eu livrarei e os abençoarei com muita riqueza, vocês vão entrar na terra prometida. Deus tinha falado, Deus tinha prometido para Abrão, que ele e os seus filhos possuiriam aquela terra por herança, e o tempo tinha se cumprido. Isaac nasceu, as tribos se formaram, 400 anos de escravidão, 40 anos no deserto. Moisés está com o povo num momento decisivo, em que tudo vai mudar.
E eu não sei porque Moisés manda os espias. Eu não sei porque tem horas que a gente quer ver algumas coisas que a gente não deve ver. A gente quer ver com o olho natural e não crer com o coração. Diga 40 dias. 40 dias que eles espiaram, sabe qual foi o preço por eles terem espiado até 40 dias? Porque Deus não mandou eles espiar. Eu vou lá naquele emprego lá, eu vou ver quanto ganha, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Eu vou lá dar uma espiada, eu vou espiar, eu vou ver se é bom. Eles passaram 40 dias espiando. Sabe qual foi o resultado? Pergunta qual, pastor? Eu quero te mostrar, abre em Números. Números 14, 34, porque pode ser que eu fale e você não acredite. Eu não sei quem tem influenciado o seu coração, mas pode ser que eu fale para você e você não acredite. E eu quero te mostrar, eu vou desenhar para você, você vai ver a palavra do Senhor. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Porque eles espiaram 40 dias. Diga, foi 40 dias de dúvida. Diga, dúvida. Porque eles tiveram 40 dias de dúvida, ficaram 40 anos no deserto. Quantos dias você tem duvidado do Senhor? Quanto tempo faz que você tem duvidado das promessas de Deus? Porque eles duvidaram 40 dias. E por causa disso, cada dia se tornou um ano no deserto. E isso não é o pior. Pergunta, o que é pior, pastor? É que Deus falou, agora vocês vão conhecer o meu afastamento, porque quem não tem fé não me agrada. Não me agrada andar com um povo que não tem fé, que não crê em Deus, que não crê na minha palavra. Ficar 40 anos no deserto seria moleza, se Deus estivesse com eles. Mas Deus não anda com quem não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou ler de novo. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu vou me afastar de vocês. Deus está falando, eu vou me afastar de vocês, porque vocês não creem. Aqui fala iniquidade, não foi um pecado de dúvida. Não foi um pecado de dúvida. Esses dias ainda conversando com um jovem que vai começar a subir no altar e ministrar. E eu falei para ele, olha, eu não tenho problema com a sua idade e a sua imaturidade. Você é jovem, você ainda é imaturo. Eu não tenho problema com os seus pecados, e nem Jesus. Jesus não tem problema com a sua falta de experiência e nem com os pecados que você cometer. Jesus sempre vai dizer, você vai crescer. Eu confio em você, eu vou te capacitar. Seus pecados, esse pecado, estão perdoados. Mas Jesus deu uma palavra muito dura para a iniquidade e para o escândalo. Ele chegou para os seus discípulos e falou assim, olha, se vocês causarem escândalo, é melhor do que causar um escândalo, e ter um encontro comigo, é melhor prender uma pedra, uma pedra de moinha e jogar ela no mar. Jesus está falando para os seus discípulos, é melhor você cometer suicídio do que cometer um escândalo no meio do povo. A falta de maturidade não é nada. Pecados de morte, como Davi cometeu, Deus perdoou, porque Deus não resiste a um coração quebrantado, mas escândalo é algo terrível. Quando nós começarmos a entender isso, os escândalos começam a diminuir na igreja, sempre vai ter, e o Senhor disse, ai daqueles pela qual vem o escândalo vai ter, mas ai daquele que traz escândalo à igreja. Tantos escândalos hoje, tanta iniquidade,
tanta dúvida. Para cada 40 dias, 40 anos. Para cada dia, 1 ano. 40 dias, 40 anos. E o afastamento. Você já sabe o tema da mensagem. E eu vou repetir ele para você. Você não tem mais o direito de duvidar. Você não tem mais o direito de duvidar. Você não pode mais duvidar do que Deus te prometeu. Tem muita gente doente, eu não confio mais em ninguém, eu não confio em pastor, eu não confio em pessoas, eu estou machucado, eu estou dodói. Está na hora de nós voltarmos a crermos e confiarmos no Senhor, e estaremos seguros. Está na hora de voltar a crer e a confiar em seus profetas, e prosperaremos. Não, eu não confio em mais ninguém, pastor. Eu não confio em pastor, não confio em igreja, eu não confio em ninguém, o mundo está perdido. O Senhor disse, eu vou voltar. E eu quero ver quem tem fé na terra. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Tem pessoas dizendo, não tem mais jeito para essa terra aqui não. É só Jesus voltar e destruir. Mas quando Ele voltar, Ele vai procurar quem tem fé nessa terra. Quem tem fé e diz, essa terra vai ser mudada, essa terra vai ser restaurada. O Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra. O Senhor vai abençoar essa terra. Quantos creem? Quantos confiam? Não, eu perdi a fé, pastor, perdi a esperança. Não confio em mais ninguém. Não confio em ninguém. Pessoas doentes, amarguradas. Sabe, eu não fico olhando rede social não, mas dá uma olhadinha nas redes sociais. As pessoas chorando. As pessoas doentes, adoecendo os outros. Porque estão me machucando, porque está dodói, porque isso, porque aquilo outro, porque eu não confio. Basta dar uma olhada em volta. Tem 10 espias contaminando o povo, e tem 2 dizendo, não, nós vamos vencer. O problema é que os 10 espias falaram a verdade, trouxeram um testemunho verdadeiro, mas o que fluía do coração era doença, era amargura, era um coração escravo. Os outros 2 trouxeram o mesmo relatório e o mesmo testemunho, mas do seu coração brotava a fé, a esperança, o desejo de avançar, de conquistar, de sair daquele deserto. Você tem dado ouvido para quem? Quem tem influenciado o seu coração? Você já percebeu que rebelde só anda com rebelde? Você já percebeu que doente só anda com doente? Olha as 5 pessoas mais próximas de você. E se você olhar para elas e ver pessoas escravas, você é escravo. Se você olhar para elas e elas são doentes, você é doente. Agora olha para elas, e se elas tiverem fé e dizendo, eu vou vencer, você é um vencedor. Você é um vencedor. Quanto tempo estamos duvidando de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo estamos duvidando dos profetas? Duvidando do apóstolo? Duvidando de nós mesmos? Eu vou repetir, você não tem mais o direito de ter dúvidas. Porque a dúvida é uma iniquidade. E para cada dia de dúvida, 1 ano no deserto. E pior, para cada dia de dúvida, 1 ano no deserto, sem Deus. Sem Deus. Não adianta dizer, não, eu estou dodói, mas Deus está comigo. Eu estou na minha casa e adorando a Deus na minha casa. Você está sem Deus. Se há dúvida, se há iniquidade, Deus não está com você. Ele está em todos os lugares, menos com você. Nós cremos no Senhor ou não? Então estamos seguros. Nós cremos nos profetas de Deus? Então prosperamos. Agora, se estamos com medo, não pode bater um vento, não pode vir uma crise sobre o mundo, que o povo de Deus começa a querer voltar atrás. Estamos confiando em Deus? Toda hora, porque um medo, porque eu vou ser mandado embora, porque eu não vou ter o que comer, porque os inimigos se levantaram.
Será que nós cremos em Deus de verdade? Será que nós temos a fé de Davi? Ainda que um exército me cerque, mal nenhum eu temerei. Será que nós cremos, confiamos em Deus de verdade? Ou ainda somos escravos? Nós cremos nos profetas ou duvidamos? Eu ensinando para minhas filhas esses dias, olha, quando nós fomos na igreja sede, o apóstolo chamar para vir à frente, corre! Quando ele falar, fecha os olhos, porque eu vou orar por você, fecha os olhos, porque quando o profeta abre a sua boca, o céu se abre a seu favor. Quando o profeta te chama para orar, você corre em direção a ele. Quando o profeta diz, fecha os seus olhos, porque eu vou orar, eu vou te abençoar, não fica assim não, ó. Ah, eu vou lá no banheiro, é oração, já já eu volto. Eu ensinando para minhas filhas, falei, quando o apóstolo disser, vem para frente, não pergunta nem o que é, porque é a bênção de Deus. Agora no meio do povo tem um monte de gente doente, que não pede oração, que não vem à frente, que diz, não, já acostumei com a doença, Senhor. Foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que deu. Que fé é essa que nós temos? Que fé é essa? Quem são os espias que estão sobre você? O apóstolo Paulo no Novo Testamento diz, porque diziam que ele não era apóstolo. Mas o apóstolo diz, vocês são o fruto do meu apostolado. Podem não confiar no nosso apóstolo. Podem não crer na nossa história. Podem olhar para a fonte de vida e dizer, não é nada, não sou ninguém. Mas você crê? Você confia? Quando há um chamado para a igreja sede, você diz, eu vou ver. Eu vou ver. Êxodo 16, 4 e 5, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diante a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não, e acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colhem, e será o dobro do que colhem cada dia. Você sabe, por causa dos espias e por causa do coração do povo, eles não entraram na terra prometida. Eles voltaram para o deserto. Mas enquanto eles estavam no deserto, tinha pão, mas não tinha a presença de Deus. Era o anjo do Senhor que estava com eles, não era Deus. Não era Deus. E eles, enquanto estão no deserto, eles murmuraram. Eles murmuraram, porque eles diziam, quando eu estava lá no Egito, quando eu estava lá no mundo, nunca faltou nada. Aqui não tem água, aqui não tem pão, não tem carne. O Senhor respondeu e disse, hoje mesmo vocês comerão carne, e amanhã, de manhã, comerão pão. A pior coisa é quando Deus responde a nossa murmuração. Tem gente falando, Deus respondeu a minha oração. Respondeu nada, respondeu a sua murmuração. Porque tem gente que não sabe nem orar, só sabe reclamar. Só reclama, só murmura. Se o filho está, é porque o filho está. Se o filho não está, é porque o filho não está. Se o marido, se a mulher, só reclama. Nunca está bom, só reclama. E o povo murmurou. E Deus respondeu a murmuração. Com carne e com pão. E por que Deus fez isso? Deus falou, eu vou provar o coração deles. Para ver se eles andam na minha lei ou não. Para ver se eles são obedientes ou não. E diz que o maná caía de manhã, e eles tinham que pegar o maná para o dia. Para o dia. Êxodo 16, 19 e 20. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Deus falou, deixou bem claro, eu vou mandar o maná. É o pão de cada dia. Você come no dia, não deixa para amanhã. E Deus fez isso. Deus criou essa lei do pão de cada dia. O pão de cada dia.
só para testar o coração do povo e dizer: vamos ver se eles creem, se eles me obedecem ou não. Moisés explicou ao povo, e uma parte do povo pegou o maná e guardou para o dia seguinte. Deus não cuida, Deus que cuidou hoje, Ele não cuida amanhã. Então, já que Deus cuidou hoje, Ele não cuida amanhã, então eu vou pegar um pouco de pão, eu vou pegar mais pão, mais maná, e eu vou deixar para amanhã. Moisés explicou que não era para fazer isso, porque Deus estava testando o coração, para ver quem era obediente e quem não era, para quem confiava no Senhor e quem não confiava. Mas alguns pegaram o pão e guardaram. Estragou, apodreceu, tinha bicho, cheirava mal. Tem pessoas que espiritualmente estão cheirando mal. O maná significa: o que é isso? Quando o pão caiu sobre a terra, o povo saiu da tenda de manhã e disse: maná, o que é isso? Sabe o que é isso? Esse é o nosso Deus, que cuida de nós todos os dias, ainda que estejamos no deserto. Eles estavam conhecendo quem era esse Deus, o Deus que eles podem confiar, o Deus naquele que nós podemos confiar. Mas eles também estavam conhecendo quem confiava no Senhor e quem não. Moisés ficou indignado. Êxodo 16, 23 e 24. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Segunda-feira, começa a cair pão. Moisés diz: isso é o pão, isso é o maná. O que é isso, Moisés? É maná, é pão de Deus. Come o de hoje, porque amanhã o Senhor vai enviar um novo. Mas tem gente que fica com o velho. Os que deixaram para o dia seguinte, para terça, para quarta, para quinta, estragou, cheirava mal, criou bicho. Só que na sexta-feira, Moisés diz: olha, hoje pega uma porção dobrada, porque amanhã é sábado, e amanhã nós estaremos no Senhor, nós estaremos adorando ao Senhor. E não vai ter amanhã não vai ter maná, amanhã é sábado, amanhã é dia de descanso, amanhã é dia de estar com o Senhor. Só que teve pessoas que também não acreditaram. E aí chegou no sábado, foi lá pegar pão, foi lá pegar maná. Tem gente que não importa a situação. Você fala: vai cair amanhã. Ele pega hoje e guarda. Você fala: olha, amanhã não vai ter. Amanhã ele vai lá para procurar. Tem gente que está sempre na contramão. Você não tem mais o direito de duvidar de Deus. Você não tem mais o direito de duvidar de Deus. Nós vamos entrar num novo tempo. E se você quer entrar nesse novo tempo, você não tem mais o direito de duvidar de Deus. Chegou na hora de confiar em Deus cegamente. Cegamente. Depois de 25 anos, eu não sei se você pode confiar no seu apóstolo. Cegamente. Mas se você não confiar, não prosperará. Confie em Deus e estará seguro. Confie nos teus profetas e prosperará. Tem gente que não importa a situação, ele nunca crê, ele nunca obedece. Amanhã tem pão, irmã. Ah, mas e se não tiver? Irmão, pega bastante pão, porque amanhã não tem. Não, amanhã tem, amanhã eu pego. Está sempre na contramão. Êxodo 16, 27 e 28. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Até quando vai ficar desobedecendo?
Até quando não vai crer, não vai confiar, não vai obedecer, não vai firmar os passos, não vai andar? Até quando? Até quando? Moisés está dizendo, até quando essa vida miserável? Até quando essa vida de iniquidade, de dúvida? Até quando? Até quando? O pastor fala, olha, vamos para a sede, tem que dar um nome. Não, eu não dou um nome não. Só estou testando o seu coração. Não que teve que dar um nome agora, mas você já sabe. Às vezes que você foi reprovado. Nós vamos nos reunir, vai ter comes e bebes, mas eu preciso do número exato de pessoas, de homens, de mulheres, porque mulher come mais, né? Crianças. Então eu preciso do número exato, para que não haja falta e nem desperdício. Não, eu não vou dar um nome não. O pastor pensa que é o quê? Precisa de lista para entrar? Igreja é minha. Até quando essa desobediência? Até quando essa falta de respeito e de temor? Até quando essa dúvida? Moisés deixa bem claro, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Tem coisa que Deus fala assim, ó, pede só isso, dá total liberdade, carta branca, só pede isso. Eu pergunto, mas para que isso, Senhor? Só para testar o coração. Algo tão simples, por que não faz? Êxodo 16, 32, e disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Quando o maná caiu, Deus fala para Moisés, olha, Moisés, mandarão pegar o maná do dia, colocar dentro de um vaso, e colocar dentro da arca. E ele fala, por quê? Para que as próximas gerações saibam que eu sou Deus, que cuida do meu povo. Pastor, mas eu não estava lá no deserto, eu não comi o maná. Mas Deus falou, olha, pega Arão, sacerdote, meu sacerdote Arão, pega o maná e coloca num vaso, e o vaso dentro da arca. E dentro da arca tinha o maná. Tinha as leis, as tábuas das leis e o cajado de Arão. E Deus falou, coloca o maná lá, porque é a geração que não comeu maná no deserto, para que eles saibam, para que a próxima geração saiba que eu cuidei dos seus pais. Porque sabe por quê? Porque Deus falou assim, eu não quero que nunca mais o meu povo e os filhos deles voltem para o deserto. Mas a dúvida nos leva ao deserto. E pior, sem Deus. Tem muita gente certa. Pastor, eu estou no deserto. Eu encontro a pessoa, pastor, eu estou no deserto. Manda mensagem, pastor, eu estou no deserto. É verdade, você está no deserto e está sem Deus. Porque tem dúvida. Porque não obedece. Mas o Senhor, Ele fala para Moisés, e Moisés instrui Arão, pega o maná e coloca o maná dentro da arca. O maná de um dia para o outro estragava. No sábado não caía. Na sexta eles pegavam porção dobrada, porque no sábado não caía. Mas o Senhor falou, pega desse maná, que de um dia para o outro estraga, e coloca dentro da arca, porque nunca se estragará. E ficará como um sinal para as gerações futuras, o que eu fiz com o pai deles. Agora tem gente que tem prazer em ir no deserto. E para o deserto. Nós temos que crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que andar de fé em fé, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. Crendo em Deus, crendo em seus profetas. Você não tem mais o direito de duvidar. Quando eu falar, em nome do Senhor, você e a sua casa servirão ao Senhor. Comece você servindo e trazendo seus filhos aqui. Comece servindo e orando pelos seus filhos, pela sua casa, e não duvidando. Você não tem mais o direito de duvidar que um alcoólatra será liberto. Porque além do pastor de vocês, a maioria aqui já foi alcoólatra. Você não tem o direito de duvidar que um alcoólatra, que uma prostituta se salvará. Será salvo em nome de Jesus. Você não tem mais o direito aqui. Você não tem mais o direito de duvidar de Deus aqui.
Você não tem mais esse direito. Você não tem mais esse direito aqui de duvidar. Nós vamos entrar num nível de muita prosperidade e abundância. Quantos creem? Amém. Amém. Josué 5, 11 e 12. Josué 5, um pouquinho para frente, Josué 5, 11 e 12. E ao outro dia, depois da Páscoa, ou seja, depois da Páscoa, depois de terem comido e bebido, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães asmos e espigas tostadas, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Uma hora o maná cessa. Se nós vamos viver um novo tempo, o maná cessa. Você não pode mais viver de migalhas. Você não está mais no deserto. Você não vive mais de migalhas. Você não vive mais de bico. Você vai ter uma profissão. Você vai crescer. Você vai prosperar. Diga: o maná acabou. O maná acabou. E por que o maná acabou? Porque Deus não cuida mais? Não, Deus falou assim: olha, eu vou colocar vocês em uma terra, e eu vou dar essa terra por herança. Vocês vão entrar nessa terra, e vocês vão habitar em casas que vocês não edificaram. Vocês vão habitar em casas que vocês não edificaram, e essas casas estarão cheias de ouro e prata. Deus falou: eu vou colocar vocês numa terra que vocês não cultivaram, e vocês vão entrar colhendo. Eles entram no tempo da colheita. Eles não semearam para colher. Eles entram em casas que não tinham edificado, e casas boas, com muitas riquezas dentro. Eles entram numa terra e eles começam colhendo. Deus diz: eu vou colocar vocês numa terra, e em casas que vocês não edificaram, casas amontoadas de riquezas, em uma terra que vocês não cavaram os poços, mas vão beber água boa. Eles deixam o deserto. Quando eles deixam o deserto, eles comem e bebem, eles ceiam, eles deixam o deserto, entram na terra prometida, e a partir daquele dia que eles entram na terra prometida e tomam posse da herança, não tem mais maná, mas tem colheita. Tem colheita. Deus vai te dar colheita. Deus vai parar. Deus cansou de dar maná. Tem gente que se acostumou com as migalhas, está vivendo como um cão, se acostumou com as migalhas. Mas Deus está dizendo: eu vou parar de dar maná. Você não vai comer mais migalhas. Eu vou dar uma grande colheita para você. Você vai começar um novo tempo colhendo. Eles entram numa terra nova e entram colhendo. O maná parou, mas tem colheita. Tem colheita. Deus está dando uma grande colheita. Quantos creem? Diga para você mesmo: eu não tenho o direito de duvidar. Deus está falando que está te dando uma grande colheita. Você não tem o direito de duvidar de Deus. Números 14, 6 e 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles como pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Sabe o que Josué e Calebe diz? Josué e Calebe rasgam suas vestes. O que significa? Os 10 espias estão falando blasfêmia. Tem muitas vezes que eu rasgo as minhas vestes, e tem gente que diz: não, mas essa pessoa é boa, o que ela está falando é verdade. Josué e Calebe rasgam as suas vestes e faz um discurso. Ele faz um discurso, e no meio do discurso, o problema é que ninguém deu crédito. E ele diz:
se nós deixarmos de sermos rebeldes, nós iremos comer pão. Comer pão. Sabe quem é o pão nessa nova terra? O pão nessa terra é os gigantes. É o gigante que eles vão comer. Josué e Caleb diz que eles vão rasgar, que os gigantes eram como pães e que eles iam rasgar nos dentes. Sabe qual é o problema? É o gigante da nossa alma. Nós temos que vencer o gigante da nossa alma. É o gigante da nossa alma que vai nos alimentar. Caleb deixa bem claro, Caleb está com uns 40 anos, no ápice da força física humana. Ele com 40 anos, com toda a força humana, no ápice da força do homem, que vai dos 35 aos 45 anos, ele no ápice da força, ele diz, nós vamos entrar, e nós vamos vencer. Nós vamos comer os gigantes, eles são como pão para nós vamos rasgá-lo nos dentes. Só que eles, ao invés de darem ouvidos e confiarem no Senhor, eles deram ouvido aos espias, aos 10 espias, e voltam para o deserto. Mas Josué e Caleb já tinham a visão certa. Ele disse, eu vou entrar nessa terra, e eu vou devorar os gigantes. Os gigantes serão o meu alimento. O gigante eu vou rasgar nos dentes, como pão. Eles serão os nossos alimentos. Em Mateus 6,11 diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a orar e a pedir o pão de cada dia. É muito interessante que o judeu, ele ora e ele diz, Senhor, nos dê o pão do sábado. O que é o pão do sábado? É o dia que eu não trabalho, mas eu como. É o dia que você não trabalha, porque você confia no Senhor. É o dia que você não trabalha, porque você crê em Deus, porque você confia em Deus, está seguro, e Ele prepara um banquete. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dê, Senhor, o pão do sábado, do dia que eu descanso, que eu confio, que eu te adoro, que eu te agradeço. Em Hebreus 4, vamos terminar com esse texto. Abra ele em Hebreus 4, 1, 2. Porque, passado muito tempo, muitos filhos de Deus querem voltar para o Egito, querem voltar para o deserto. E nesse capítulo 4 de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. E só os 2 primeiros versículos. Temamos, pois, que porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aqui o apóstolo está falando desse povo que não entrou na terra prometida, que morreu no deserto. E ele está dizendo, olha, nós precisamos ter medo para não sermos como ele. Nós precisamos ter respeito e temor para não sermos como eles. Porque eles receberam a pregação, eles receberam a boa nova, mas não tiveram fé. Diga, eu não tenho mais o direito de duvidar da promessa. E diz, olha, eles morreram no deserto. Eles foram libertos do Egito. Saíram do Egito ricos. Libertos, ricos. Mas por causa da falta de fé, da rebeldia, morreram no deserto. A promessa não se cumpriu. Tem muita gente que vai ser salva, mas poucos vão viver a promessa. Você quer viver a promessa? Você quer viver um novo tempo? Então precisa ter fé, precisa ter força. O reino é tomado à força. A salvação é de graça, mas o reino é tomado à força. Você tem que entrar, derrubar muralhas, derrubar gigantes. Você tem que pegar o seu problema, o seu gigante, e se alimentar dele. E isso acontece com o corpo de Cristo.
Ele tomou sobre si o nosso pecado e a nossa iniquidade, a nossa falta de fé, a nossa rebeldia. Ele tomou sobre si o pecado, a iniquidade, a rebeldia, e partiu o seu corpo e disse: agora coma o meu corpo. Mastigue o pecado, acabe com o pecado. Da mesma forma que Josué e Caleb disseram: os gigantes são o nosso pão. Nós vamos partir os gigantes e nós vamos devorar os gigantes. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: o meu corpo é partido por vós. Você não tem mais o direito de duvidar. Eu acho que você nunca deveria ter tido esse direito, mas alguns tomaram o direito de duvidar. Alguns tomaram o direito de duvidar dos profetas de Deus. Alguns tomaram o direito de duvidar de Deus e as suas promessas. Mas isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Se você não tem fé, volta para o Egito. Se você não tem fé, já compra o seu caixão. Se você é rebelde, pode esperar que a terra vai se abrir. Agora quem tem fé, vai viver o melhor dessa terra. Pode ser no deserto. Pode ser no meio de uma crise mundial. O anticristo pode se levantar. Pode ser o tempo da tribulação. Mas quem confia no Senhor está seguro. Quem crê nos seus profetas prosperará. Pode ser no Egito, pode ser no deserto, pode ser hoje, pode ser na tribulação. Quem confia em Deus estará seguro. Quem crê nos seus profetas prosperará. Diga: eu não tenho mais o direito de duvidar de Deus e os seus profetas.